Olá, seja você quem for e quando você estiver me ouvindo, espero que você esteja muito bem. Eu tô retornando com esse canal. Ele andou um pouco parado, questões pessoais minhas, eu tive que ficar um tempo sem postar no canal. Vou tentar continuar e manter uma regularidade nos vídeos. A ideia que eu tinha de fazer vídeo quase todo dia realmente não deu. Ficou muito difícil, mas eu vou tentar fazer vídeos de forma regular, pelo menos um por semana. Recentemente houve muita polêmica ao redor do fato de que atores de ascendência africana foram escolhidos para fazer o papel de elfos na série Anéis do Poder, lançada pela Amazon Prime Video, que adapta uma série de histórias do universo do J.R.R. Tolkien. Houveram críticas feitas por fãs, dizendo que essa representação de elfos negros é uma deturpação da obra do Tolkien, e do outro lado, essas pessoas, quem apoia a presença dos elfos negros na série, chamou essas pessoas, obviamente, de racistas ou de racistas enrustidos. Não há dúvida que racismo existe e que há gente que fica incomodada em ver pessoas negras sendo representadas no audiovisual, mas em papéis importantes, em papéis de destaque. Mas eu acho que essa questão é mais ampla do que isso. De uns 10 anos para cá, provavelmente desde antes, mas de uns 10 anos para cá principalmente, tem havido um esforço muito grande para inserir personagens de ascendência africana ou asiática em filmes, em séries, sobretudo nos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a representatividade dessas minorias na produção audiovisual do país. Inclusive inserindo esses personagens em contextos históricos nos quais eles não existiriam ou teriam uma posição social diferente da que é retratada. Por exemplo, a série da Netflix Bridgerton, que retrata uma Inglaterra georgiana, o período anterior ao período vitoriano, onde a aristocracia inglesa é repleta de pessoas negras. Ou a série Vikings Valhalla, que é um spin-off, não sei se é um spin-off ou uma continuação, da série Vikings, onde uma mulher negra é retratada como líder de uma cidade na Escandinávia medieval. E embora hajam evidências de que havia uma minoria de pessoas de origem africana na Escandinávia durante a Idade Média, era uma minoria mesmo, eles representavam uma parte bem pequena da população e não há nenhuma evidência de que eles ocupassem posições de liderança. Mas afinal, Anéis de Poder é uma série de fantasia e elfos nunca existiram. Então, que imprecisão pode haver em representar ele como uma pessoa negra, como uma pessoa de origem africana? Bem, o Tolkien criou toda a mitologia da Terra-média para ser uma espécie de pré-história da Inglaterra. Né? Era como se aquela história houvesse de fato ocorrido na Inglaterra ou na Europa em uma época muito antiga. Ele próprio admitiu que ele queria criar uma espécie de mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria, que fosse identificada só com os ingleses, né, que não fosse compartilhada. Então, o Tolkien criou os elfos
como a imagem de um padrão de beleza nórdico, né? Ou seja, os elfos eram altos, eram loiros e tinham as feições tipicamente caucasianas. Tinham os olhos azuis. Representar eles de outra forma é sim uma alteração na obra original do Tolkien. Ele escreveu O Senhor dos Anéis numa época em que não havia nenhuma preocupação com representatividade. Isso provavelmente nem passou pela cabeça dele. Não só O Senhor dos Anéis, né? Toda a mitologia da Terra-média. A mesma coisa foi feita na série onde foram inseridos membros da nobreza de Westeros, negros, né? Uma casa de pessoas negras que tem parentesco com os Targaryen. E novamente, obviamente Westeros é uma reimaginação de uma Europa medieval. Então eu vou encerrar esse vídeo não com uma resposta, mas com uma indagação. Vocês acham que é certo inserir personagens de uma determinada etnia em um contexto histórico em que eles não estariam? Ou que é certo inserir personagens de uma determinada etnia em uma obra original, em uma obra literária, na qual eles não estavam originalmente, no qual eles não foram pensados originalmente, mas na adaptação a etnia do personagem é mudada, em nome da representatividade, em nome de fazer as pessoas que não são brancas se sentirem mais incluídas? Ou vocês acham que isso é uma deturpação da obra original, uma representação falha de um determinado contexto histórico? Deixem nos comentários. Eu falei tudo isso para não dar uma opinião fechada, porque eu não tenho uma opinião fechada sobre esse tema. Eu gostaria de saber a opinião de vocês.